Muito bom dia. Estou muito feliz hoje, viu? Mais do que o normal. 45 pessoas se tornaram membros da igreja através do batismo e aclamação. Nós começamos essa igreja há 22 anos atrás com menos que 45. Essa é a multiplicação do Evangelho do Senhor. Eu me alegro muito com isso. E essa mensagem que eu vou pregar hoje, Deus falou de uma forma muito especial comigo. Eu quero dedicar isso para essas 45 pessoas que estão começando aqui conosco, mas também para todos aqueles que já estão aqui conosco há muito tempo. Para os empresários que têm passado um perrengue grande, para aqueles que têm algum tipo de enfermidade que já desistiu de pedir para Deus curar. O título dessa pregação que Deus falou muito comigo em cima de um evento que eu vou começar contando para vocês, é andar no sobrenatural. Então, Rafael, está ali, Rafael, Ricardo, Padovani, empresários, creio nessa palavra aqui porque Deus tem falado exageradamente de que Ele quer que eu e você andemos no sobrenatural, numa natureza que é diferente. Eu dedico essa mensagem para vocês. Viu, Alexandre? Livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 16, eu vou introduzir aqui dizendo o seguinte: o próprio Espírito testifica que com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo falando aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que é a maneira de eu falar com Deus, que nós somos filhos de Deus. E essa palavra filho, que no original grego é teknon, ela designa um bebê na fé, mas também designa uma descendência. Então, todos nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, somos considerados da descendência dele. Mas também somos bebês, estamos começando a nossa vida espiritual. E ele, no versículo 14, um pouco antes, ele usou uma outra expressão. E eu propositadamente deixei primeiro o versículo 16 para dizer esse 14 agora do capítulo 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui nesta palavra ele já usou uma outra palavra, o grego é muito prolixo, é huios. Huios designa um filho adulto ou maduro. E essa expressão, esse verbo que ele traduziu como guiados, é o mesmo que foi usado para quando o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto, para que ele passasse aqueles 40 dias ali, sendo provado, sendo tentado por Satanás, e ele saiu vencedor ali naquele momento. Quando ele começou, logo depois que ele foi batizado, ele começou o seu ministério, lá no capítulo 4, versículo 1 do livro de Lucas, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, ou, em outra tradução, para o deserto. Então, quem levou Jesus a passar esse tempo ali de provação foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então, nós podemos dizer que logo no início da nossa conversão, quando entra o Espírito Santo de Deus dentro de você, é Ele que nos guia a todos os lugares. Eu me lembrei, quando eu usei essa palavra guia, que muitas vezes quando você viaja para o exterior, você não conhece uma cidade, se você, por exemplo, vai para Israel, né? Se você não for guiado por uma pessoa, você não vai conhecer muito. Principalmente se você não conhece a história, ou se você vai a algum lugar de uma cidade que você não conhece a história, os costumes, a geografia, enfim, toda a arquitetura daquele lugar. Se você não se deixar guiar, você tem uma desvantagem em relação ao momento que você volta lá com um guia, você passa, puxa, esse lugar aqui eu achei que eu conhecesse e não conheço. É mais ou menos essa figura que eu quero usar para mim e para você, irmãos,
quando nós nos convertemos, e desde o primeiro momento que a gente já tem o Espírito Santo de Deus, que a gente não conhece nada ainda, se você não se deixar guiar pelo Espírito, você não vai aproveitar a sua vida de crente como devia. Você não vai aproveitar no relacionamento seu com os problemas, com a vicissitude, com as guerras, com a enfermidade. Quando chegam os problemas, você não tendo o costume de andar com o guia, que é o guia do Espírito Santo, você vai cair muitas vezes. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, a igreja do Coríntios, para a gente contextualizar, a igreja de Coríntios era uma igreja que era muito acostumada com os dons do Espírito. Ela via muitos milagres, mas é uma igreja que também tinha muito carnalidade no aspecto de não saber como andar no Espírito. Ela via as manifestações, os milagres, mas ela não tinha muito entendimento. Então Paulo começou a exortá-los, e mais do que exortar, ensiná-los. Em capítulo 2 do livro de 1 Coríntios, eu quero ler o versículo 4 e 5, que diz assim, Paulo falando para ele estava chegando e diz: a minha palavra e a minha pregação, e eu tomo isso para mim também agora, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito com letra maiúscula e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nesse capítulo aqui, Paulo mostra que o caráter da sua pregação estava fundamentado no que era? No poder de Deus. E ele estava falando para uma igreja que via manifestações toda hora, mas eles não estavam entendendo muitas coisas, e o comportamento deles era sempre carnal. E ele enfatizou que essas manifestações, elas são do Espírito e do poder de Deus. Então, como eu disse, essa semana eu tive duas experiências muito interessantes. Na terça-feira, eu fui a São Paulo, a Raquel guiando. Nós fomos a São Paulo para um médico, o médico era 9h30, e mais ou menos 20 para as 9, eu estava em frente ao campo do maior clube do mundo. Não preciso nem falar quem é, né? E a Raquel parada em frente a um semáforo, ela guiando, e um carro veio dar uma colisão forte mesmo no carro. Bom, quando eu desci, eu vi que o sujeito que bateu não tinha condição de pagar nem o carro dele, muito menos o meu. E o que me chateou não foi a batida. Foi que há uns 2 quarteirões antes de eu chegar nesse ponto, o Espírito Santo falou comigo assim: vocês vão bater o carro. Como que o Espírito Santo fala assim com você? Ele fala com uma sugestão suave. Se você já está acostumado a se relacionar com Deus e não está prestando muita atenção, bateu o carro. O que eu fiquei chateado é que se eu tivesse, na hora, repreendido aquele demônio que ia bater no carro, não ia acontecer. Mas isso foi na terça-feira, chegou a noite, eu fui na célula da casa da Pati do Alexandre, e eu contei essa história para eles. E naquele momento, em cima da palavra que nós íamos falar na célula, eu me lembrei daquele episódio, que a gente pode até no final ler esse episódio, em que Pedro, junto com os outros discípulos que estavam num barco, numa tormenta no lago, viu Jesus chegando de madrugada, andando sobre as águas. Irmãos, eu pergunto a você, é normal você andar sobre as águas? Não está dentro da lógica, não está dentro da física, não está dentro de todo o entendimento humano de você andar sobre as águas. Só que esse episódio que eu já li várias vezes, você também já viu, já deve ter visto muitas pregações, eu coloquei o seguinte: Pedro, talvez dos 12, tirando Judas, que foi um traidor,
fosse o menos provável para eu e você, se a gente perguntasse qual desses 12 discípulos que Jesus escolheu, e ele escolheu em cima de uma oração a noite inteira, ele escolheu indicado pelo Espírito Santo de Deus, tinha um plano para a vida de cada um deles que ele escolheu. Qual desses você recomendaria que fosse o líder de todos aqueles discípulos, pela sua personalidade, pelo seu caráter, pela sua maneira de ser? Provavelmente não seria Pedro, porque é Pedro muito mais parecido conosco, muito parecido comigo. Pedro ele falava coisas que de vez em quando ele tinha vontade de pegar a palavra, puxar de volta. Ele era ousado, apesar de ele ser corajoso, mas ele também tinha medos. Exatamente como eu e você, irmãos. Mas Pedro foi o único daqueles 12 que teve coragem de, em cima da palavra de Jesus, andar sobre as águas. Então, quando eu contei isso, fica muito fácil a gente estar aqui com o microfone na mão, falando coisas, dando regras, ensinando as pessoas. Aí no dia seguinte, de manhã, 7 horas da manhã, eu passo um WhatsApp para o meu advogado. Escuta, há um mês atrás, a Receita Federal bloqueou um dinheiro, que não era pouco dinheiro, e eu queria saber como é que está isso, porque você ficou de estudar, como é que resolve esse assunto. E 1 hora depois ele me responde dizendo o seguinte: Caio, a única forma, é injusto o que a Receita fez, provavelmente houve um erro, mas a única forma de liberar isso é uma ação judicial. E eu lamento dizer para você que isso pode demorar uns 10 anos, se receber, com 10 anos, um precatório. E eu fiquei indignado com aquilo. Não com o advogado, mas com essa situação de injustiça. Muitos de nós aqui podem estar passando por uma situação semelhante a essa, de injustiça. A Raquel tinha acabado de levantar, já tinha tomado banho, nós íamos fazer um outro evento e eu falei, vamos fazer o nosso devocional aqui, mas hoje eu quero fazer uma oração exatamente igual eu falei ontem na célula. Se Pedro ousou falar para Jesus que eu vou andar sobre as águas e ele andou, eu só quero fazer um pedido para Deus para que Ele resolva esse assunto de uma forma milagrosa. E nós fizemos isso. E eu confesso a vocês que eu me coloquei no lugar de Pedro. Eu não fiquei analisando se vai levar 10 anos para acontecer, se vai entrar com mais. Eu falei, Senhor, o Senhor controla tudo. Faz com que um burocrata qualquer lá da Receita faça, erramos aqui com esse cara, devolve o dinheiro. E à noite eu fui jantar na casa da minha filha e do meu genro. Cheguei lá, eles estavam terminando uma reunião lá virtual, e aí eu abri o meu celular e fui ver a conta, não lembrando disso. Mas fui ver, todo dia eu vejo a conta, como é que está, se tiraram o dinheiro, se eu gastei mais que devia e tal. E tomei um susto. O dinheiro tinha entrado com uma correção de mais R$1.000. A partir daí, dessas duas hipóteses, dessas duas situações, em que uma, eu ouvi a voz do Espírito e não criei, a outra, que eu ousei andar sobre as águas, porque foi um milagre, tanto que eu mandei um WhatsApp naquela hora para o advogado, e ele, obviamente, já é depois do expediente, mas ele me respondeu, falou assim, mas que milagre é esse? É impossível acontecer uma coisa dessa. Foi também, foi em cima de uma oração, aí aproveitei para pregar para ele. Da mesma forma aconteceu com Nicodemos. Quando Nicodemos, curioso, Nicodemos era um dos principais dos judeus, mas ele estava vendo e ouvindo tantas coisas que Jesus, como homem, e agora eu estou falando de Jesus como homem, fazia, que ele falou, eu preciso conversar com esse homem, não é possível, eu que conheço a palavra, eu que sou um dos principais religiosos, fariseu,
Eu quero conversar com ele. Então ele procurou Jesus meio escondido à noite, como diz a palavra, porque ele não queria se expor, olha, afinal de contas ele era um dos principais. Capítulo 3 do livro de João, no versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não estiver com ele. Aqui eu quero, nessa afirmação que Nicodemo, na verdade ele estava fazendo uma pergunta, mas aqui parece uma afirmação. Eu quero destacar dois aspectos aqui. Primeiro, quando ele chamou Jesus de Rabi, só para você... para fazer uma comparação. Quando você chama alguém de Senhor, eu tenho experimentado isso, né? Em cima dos meus 73 anos, eu vou para uma reunião, por exemplo, outro dia fui com o Ricardo numa reunião, os jovens, tudo de 30, 40 anos, me chamam de Senhor. Então, eu não consigo me... né? Então, que é isso que no português está sendo chamado de Senhor? A palavra Senhor é aquele que é proprietário. É o senhor de um escravo. Então a língua portuguesa tem muito dessas coisas. Se você, como mais jovem, olha para um mais velho e chama ele de senhor, é porque você está reconhecendo que ele, pela sua idade, pela sua experiência, pelos erros que ele já fez muito mais do que você, eu estou me sujeitando a conhecê-lo como senhor. É uma forma, uma linguagem muito formal que a gente usa. A gente não fala isso mais, os filhos não chamam os pais mais de Senhor. Eles chamam de você, para você ter essa intimidade. Mas quando você coloca que é Senhor, você coloca uma distância entre você se coloca humildemente nessa posição. Assim como essa expressão obrigado ou obrigada, ela tem origem em que você, quando recebe alguma coisa, você se sente muito obrigado por estar recebendo aquilo. Você se sente obrigado de retribuir aquela bênção que alguém fez para mim. Esse formalismo, quando Nicodemo chamou Jesus de Rabi, no original, a palavra original e no contexto dessa situação, significa um título usado pelos judeus para dirigir-se aos seus mestres e também honrá-los, mesmo que não estão se dirigindo a eles. Então, no caso aqui, quando ele chamou Jesus de Rabi, ele estava se reconhecendo que Jesus era superior a ele no ponto de vista espiritual. O segundo ponto que eu quero dizer aqui, que quando ele diz que ele tinha vindo da parte de Deus, essa palavra vindo, o verbo vindo, que foi traduzido como vindo, tem o sentido de... a origem é superior, você vem de um lugar superior àquele que você estava. Então, em resumo, o que eu quero falar aqui é que Nicodemo estava curioso em saber como que um ser humano, como Jesus, podia fazer aqueles milagres. Aí Jesus, que já conhecia a cabeça dele, que já tinha, deu uma resposta direta. Você conhece essa resposta. Versículo 3 do capítulo 3 de João diz assim: a isto respondeu Jesus. Isso quer dizer, em relação ao que ele falou, o que ele perguntou, o que ele disse. E Jesus disse: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus usou essa expressão nascer de novo, que também no original tem o sentido de natureza original. Se você prestar atenção no contexto dessa palavra, natureza original quer dizer o seguinte: Jesus, como um homem que nasceu sem o pecado, ele era igual a Adão antes do pecado. A natureza original que Adão foi criado por Deus era a mesma natureza que Jesus, como homem, veio, por isso que ele teve que nascer de uma virgem, por isso que ele não teve que... Foi uma implante... uma inseminação artificial. Não teve o sangue de Maria com José. Foi um óvulo que foi plantado lá, vindo do Espírito de Deus.
Assim como foi feito com Adão, que foi criado novo, Jesus era exatamente igual a Adão. Então, quando ele deu essa resposta aqui, nós começamos a compreender que agora que eu e você nascemos de novo, como ele falou para Nicodemos nascer de novo, eu e você temos a possibilidade de andar sobre as águas, se você andar na plataforma, vamos usar uma terminologia de TI, na plataforma da natureza original. Está dentro de mim, de você, aqueles que nasceram de novo hoje aqui, eles já estão recebendo isso. Ah, mas aí alguém poderia dizer, mas será que logo depois que você se converte, já tem o Espírito Santo de Deus? Será que isso daí funciona desse jeito? Eu olhei aqui, vi a minha esposinha. Nós tínhamos um mês que nós estávamos morando em Guararema, um mês de convertido, eu um mês, ela um pouquinho mais, porque ela se converteu em setembro e eu em janeiro. Aconteceu um outro episódio, hoje estou contando o caos hoje. Tinha um jardineiro que se converteu na prisão. Ele matou uma pessoa e ficou preso lá há muito tempo, a mãe dele orando por ele, ele se converteu na prisão. Quando ele saiu da prisão, o primeiro emprego que ele teve foi na nossa casa lá em Guararema. Ele era um jardineiro, e ele era um homem que louvava tanto a Deus. Você dava um copo d'água para ele, ele louvava a Deus pelo copo d'água. Ele tinha uma alegria tão grande, porque ele percebeu que ele ia morrer naquela prisão, ele não tinha saída, mas Deus fez uma transformação na vida dele, ele tinha uma alegria muito grande, como deve ser o crente, mesmo que seja velho crente como eu. E esse homem era meio goiaba, né? E ele então um dia chega para Raquel, que estava assim naquele novo nascimento, assim, alegre de fazer todas as coisas, falou assim: a senhora sabe onde é São José dos Campos? Nós morávamos em Guararema. Sei. A senhora pode me levar lá? Minha mãe tem uma prima lá, uma tia, um primo, eu preciso ir lá, e eu não sei como é que eu chego lá, e a minha mãe está precisando muito, nós não temos dinheiro. Não, eu levo, sem problema. E a Raquel pega o jardineiro, pega a mãe dele, e vão os três para São José dos Campos, num sábado. É importante isso. Mas como ela estava no início da conversão, tudo que a Raquel fazia, ela falou: Senhor, fala comigo. Aí quando ele perguntou, ela foi orar: Senhor, eu vou orar a Deus e vou te dar a resposta. Não faça isso que eu vou explicar. Mas ela abriu a Bíblia e viu lá um versículo assim: vá que eu te levarei a bom termo. Não é? Isso não é horóscopo, né? A Bíblia não é horóscopo. Mas ela creu, como um bebê, como um técnico, como um bebê espiritual, ela creu na palavra. E Deus, da mesma forma que Jesus falou para Pedro: vem, e ele creu e foi, e andou com aquela, ela creu desse jeito. Então, foi embora, louvando a Deus, os três cantando, tal. Chegando lá em São José dos Campos, ela parou numa rua assim e perguntou para ele: onde é o endereço? Ele falou: não sei. Eu: como é que é? Não sei, não. Como chama o seu primo? Ele falou: Zé da Silva. Eu vou dar um nome assim, um nome comum, Zé da Silva. E você não sabe onde ele mora? Não, nunca vim aqui. Aí ela falou: então tá bom, então vamos orar. Os três fecharam o olho. Senhor, mostra para mim onde é que eu estou, onde é que tem que ir com o Zé da Silva. Uma oração simples assim. E eles: amém, amém, amém. Aí abriu o olho, passou um rapaz na calçada, ele falou assim: dá licença um pouquinho, o senhor conhece o Zé da Silva? Conheço. O senhor tem certeza? Conheço, ele trabalha nessa firma, ele só está em frente à firma. Aí ela falou: abriu a porta,
foi lá no porteiro, né? Não podia fazer isso. O cara milagrosamente falou. Ela falou: você conhece o Zé da Silva? Conheço. Você pode dar o endereço dele? Ele falou: posso. Deu o endereço, eles foram lá e encontraram o Zé da Silva. Irmãos, essas experiências, elas parecem loucas na minha cabeça e na sua, não parece? Mas elas são loucas mesmo, porque ela é sobrenatural. O natural é você, antes de sair, falar: ó, quero saber o seguinte, qual que é o endereço? Se não puser, hoje a gente põe no Waze. Se você não sabe, o Waze vai lá e te leva lá. Mas Deus, Ele age nas coisas sobrenaturais quando você quer andar na natureza original. Então, qual que é a explicação? Por que Jesus, como homem, não como Deus, por que Jesus fazia coisas sobrenaturais, milagrosas, como nós podemos fazer hoje? Eu, essa semana, experimentei as 2 vezes uma experiência sobrenatural agindo na natureza original. Uma das vezes eu errei porque não criei. A outra eu acertei porque eu fui andando nas águas como andou Pedro. Amém? Sabe, voltando lá no ensino de Paulo, que ele estava falando com os carnais, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, na continuação daquele que nós falamos, ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, olha que informação é essa? O Espírito Santo de Deus que está dentro de você, ele conhece as profundezas de Deus, e ele está disponível para falar isso para você, se você ouvir. Quando ele falou para mim: vocês vão bater o carro, ele esperava que eu orasse para não bater o carro. Percebe que muitas vezes nós deixamos as coisas acontecerem conosco, quando acontece uma situação. Eu me lembrei de outro caso. Um irmão lá de Belo Horizonte, da Donep, ele tinha uma indústria de móvel muito grande. E um dia eu liguei para ele, eram 2 horas da tarde. Falei: Cláudio, cheguei aqui em Belo Horizonte, eram 11 horas. Eu quero almoçar com você. Ele falou: não vem não. Falei: por quê, Cláudio? Eu vim aqui hoje, quero encontrar com você. Não vem não, irmão. É o seguinte, eu estou aqui em casa, eu vou almoçar e vou dormir. Poxa. Por que você vai dormir e eu vim aqui para almoçar com você? Não, irmão, é o seguinte, hoje o dia está tão pesado, eu tenho uma conta para pagar que vence às 4 horas da tarde. A Bíblia diz que ele dá enquanto dorme, então eu vou dormir. Aí eu fiquei curioso, né? Falei: tá bom, então dorme aí, eu vou orar, te ajudar em oração, depois eu ligo para você. Quando foi 4h30, né? Porque eu tinha que esperar fechar o cartório, né? 4h30 eu ligo para ele: Cláudio, e aí? Falei: rapaz, 3h30 me acordaram, tinha o dinheiro na conta. Irmãos, não perca essa alegria de fazer isso. Deus permite essas coisas para mim e para você. Então Paulo aqui falou no versículo 10: Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito, aí com letra minúscula, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Paulo aqui, ele está nos ensinando a agir pelo Espírito. Esse Espírito que habita em nós, ao invés de agir pela nossa alma. O que é lógico é você sair para levar uma pessoa para um lugar, saber o endereço. O que é lógico é vir uma conta que você não tem como pagar e você ter o dinheiro. O que é lógico é você ouvir uma voz e falar assim: isso é da minha cabeça.
É porque o trânsito está muito apertado. Foi isso que aconteceu. Porque na mesma hora que o Espírito Santo falou comigo, o Satanás já me lançou um dado. Não, você está olhando muito trânsito. O trânsito está em São Paulo, está impossível. Isso é que é lógico. E ele continua lá no capítulo 3, no versículo 1 de 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ele estava agora chamando a atenção. Vocês não estão agindo com o Espírito, na natureza original de Deus. Vocês não estão agindo. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, mas não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Muitos de nós que estão ouvindo aí, talvez pelo YouTube, ou que vocês que estão aqui, estão ouvindo eu contar essas histórias, falam assim, mas isso é uma conversa boba. Tem muita gente que pensa assim. Então é isso que Paulo está falando. Leite vos dei a beber, mas não vos dei alimento sólido. Alimento sólido é falar essas coisas como se fosse natural, porque nós temos um Espírito Santo que é sobrenatural. Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Sabe, eu citei o episódio aqui de Pedro, né? Andando sobre as águas. Quando Jesus apareceu no meio da madrugada com aquele mar revolto, eles foram tomados de medo e gritaram. Eu nem critico a eles, porque o que é natural é você andar sobre uma coisa sólida, mas andar sobre as águas não é uma coisa natural, não está dentro do nosso dia a dia de você raciocinar dessa forma. Eles estavam com medo. Mas apesar disso, Pedro falou assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A gente lê umas coisas e não percebe isso, mas Pedro ele foi específico no que ele falou. Eu quero andar sobre as águas. Assim como eu orei naquela quarta-feira de manhã, Senhor, eu quero experimentar uma coisa que o advogado diz que é impossível, eu quero experimentar porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ouse fazer um pedido desse, porque isso alegra o coração de Deus. A Bíblia diz isso, que não há nenhuma forma de agradar a Deus, a não ser pela fé. Então, Pedro, eu creio, a Bíblia não diz isso, mas eu creio que Pedro, que andou sobre as águas, não sei por quanto tempo, mas na hora que ele percebeu que ele estava andando sobre as águas, viu que era ilógico, na hora que ele olhou, viu aquelas ondas, na hora que ele olhou, viu aquela situação, caiu a ficha, ele afundou. E quando ele fez uma oração relâmpago, como muitas vezes eu e você podemos fazer, socorre-me, Senhor. Jesus pegou na mão dele e ele voltou andando sobre as águas na mão de Jesus. Eu creio nisso, não está escrito dessa forma, mas eu creio que não é lógico que Jesus pegou Pedro com a mão e saiu carregando ele. Não, Pedro voltou andando sobre as águas, assim como ele foi na ida, ele foi na volta. E eu creio que quando ele entrou nesse barco, muitos chegaram, mas conta para mim, como é que é isso? Que experiência é essa? Qual foi a sua sensação? O medo, irmãos, é a consequência do medo, é quando você analisa essas coisas, essas circunstâncias, você está agindo naquela natureza pecaminosa que eu e você temos, que é do conhecimento do bem e do mal. Sabe, muitas vezes eu pensei que Jesus, como homem, que Adão como homem era um sujeito ingênuo. Porque ele não conhecia o bem e o mal, então ele não sabia analisar bem as coisas. Discernir o certo e o errado. Mas não é isso não, porque se você lembrar de Jesus, Jesus era o poço da sabedoria. Jesus sabia tudo antes, muito mais do que os outros que achavam que sabia. O que Deus está querendo falar para mim e para você hoje é que você experimente esta semana, irmãos. É uma palavra profética que eu quero dar para cada um de vocês hoje. Experimente, se você ainda não experimentou, o seu Zé, por exemplo, que tem 91 anos, né? Ele com certeza tem muito mais experiência do que eu, porque ele tem quase 20 anos a mais que eu.
Nós não queremos experimentar as coisas apenas pela nossa idade, mas é pela nossa idade espiritual que nós precisamos ter. E um bebê que entrou hoje nas águas, ele pode sair daqui hoje e experimentar coisas que muitos velhos crentes não experimentaram ainda, somente porque ele quer andar na natureza original. Por isso que eu lembrei dessa cena que aconteceu com a Raquel. Ela era uma bebê. Tinha 1 mês, 3 meses de convertida. Ela não sabia nada das coisas de Deus, mas ela conhecia o Deus que ela serve. E esse Deus, ela ousou fazer isso. Ela andou no sobrenatural. Eu quero terminar orando com você. Com certeza o Espírito Santo de Deus falou com alguns aqui de assuntos impossíveis que você tem para resolver esta semana. Saiba disso, irmãos. Use e ouse. Use a palavra de Deus. Senhor, o Senhor disse isso. Irmãos, quando Deus promete uma coisa para mim e para você, Ele não deixa de cumprir. Ele é fiel. Se você tem certeza de que esta palavra foi dita, se há alguma palavra que foi dita específica, uma palavra profética que ainda não se cumpriu, Senhor, a sua palavra diz que o Senhor é fiel. Então, se a sua palavra está dizendo isso, eu creio. Ouse fazer isso como um sinal que Deus vai te dar esta semana. Eu estou te dando essa palavra profética. Faça isso, porque Deus está se alegrando com esse ato de fé, de agir segundo Pedro agiu naquele momento. Eu quero que você fique de pé antes da gente tomar a ceia. Eu quero orar com vocês e com certeza o Espírito Santo de Deus já falou com você. Se você, como eu disse, eu não sei porque que eu falei dos empresários aqui, mas empresário, irmãos, está vivendo numa situação hoje de muita dificuldade. É muita guerra, as coisas estão muito estranhas no mundo. E a responsabilidade que às vezes a gente tem de conduzir um negócio, de conduzir uma empresa, de conduzir, de fazer um projeto, e o dia a dia é de muita pressão em cima de nós. Ou alguém que tem uma enfermidade que ainda não foi decretado, como muitas vezes a gente vê isso, e eu como crente, na verdade eu me converti em cima de uma palavra profética, não, de uma palavra de um médico que dizia que a minha filha ia morrer com 10, 12 anos, porque ninguém podia ficar sem dormir. Mas eu experimentei o poder de Deus naquele momento em que aquela mulher orou por ela e ela foi curada. E pela primeira vez durante 4 anos e meio que ela nunca tinha dormido, eu vi ela dormir até acordar no meio-dia. Porque Deus é bom. Não foi pela minha fé, porque eu não estava crendo em nada, aquilo para mim era uma loucura. Mas foi pela fé de uma pessoa que creu. Senhor amado, eu coloco a minha vida, a vida de cada um desses que estão aqui, colocando esse problema impossível aos nossos olhos. E nós queremos clamar que o Senhor venha fazer uma obra extraordinária essa semana, Pai. Seja uma coisa muito pequena, como alguns desses casos que eu contei, mas seja uma coisa impossível aos olhos dos homens. Porque nós queremos andar nessa natureza original que foi de Adão antes do pecado e foi de Jesus quando ele veio como homem aqui. A sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor ali estaria. Jesus, o Senhor está aqui, Pai. Ouça a nossa oração, ouça a oração de cada um individualmente que está fazendo aí nesse seu lugar. E nós clamamos que tudo aquilo que o Senhor pedia ao Senhor, crendo, o Senhor faria. A sua palavra diz isso, lá no livro de João, eu creio nisso, Pai. Eu te peço isso, no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!